Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Somos Infinitos. Antes de vos apresentar a minha próxima convidada, venho-vos falar de uma forma muito breve de uma app de psicoterapia online que me tem ajudado bastante a mim e a várias pessoas a que eu tenho recomendado. Chama-se iWell e a grande vantagem para mim é que podemos aceder onde quisermos. Todo o processo é online, as consultas são online e eles têm mais de 1000 psicólogos especializados. Podemos também agendar chamadas introdutórias gratuitas para conhecer os especialistas e, sobretudo, para sentirmos a relação terapêutica e perceber se de facto faz sentido. E se tal como eu também tens dias desafiantes e precisas de falar com alguém que te ajude a superar os pequenos e grandes desafios da vida, vai a iwell.app/nur-palma e utiliza o código NUR15 para teres acesso a descontos exclusivos. Agora, vamos à nossa convidada. Este tema, de facto, traz-me borboletas na barriga. Eu sou apaixonada por tudo o que vamos falar aqui hoje. Ela é terapeuta de trauma, é facilitadora de Somatic Breathwork, é professora de Mindfulness, educação respiratória, Sound Healer e ela tem um mundo dentro de si mesma. Vamos explorar vários temas, mas sobretudo o trauma. A Bárbara, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nada, de nada. É uma honra estar aqui. Obrigada eu, ainda bem que... E adoro o teu entusiasmo. É refrescante o teu entusiasmo. Que bom. Sabes, eu sou mesmo muito apaixonada por todas as áreas que tens estudado nos últimos anos. Eu vi o teu website e vi ali tanta coisa... Sim. Que eu agora queria te apresentar e nem sabia bem por onde começar. Eu acho que se calhar é algo que eu tenho que refletir, de facto. Pode ser confuso, não é? De repente são tantas coisas, eu acho são que tantas ferramentas. São tantas ferramentas, mas que são complementares. Sim, absolutamente. E que tu defendes uma integração de tudo isto, não é? Tanto do corpo, da mente e do espírito. E o teu trabalho vai muito nesta direção, não é? Sim, eu vejo o ser humano como um todo, não é? Não é todo, só, claro. quando a pessoa chega, Sim. não é só o corpo que ali está, mas é tudo aquilo que representa, são as emoções, é a mente, é a forma de pensar e é tudo, ou seja, todas as ferramentas que há tantas vezes no website, Sim. é um bocadinho, cada uma vai trabalhar uma área diferente da experiência humana, não é? Claro. Que engloba tudo isso, não é? Claro. O que acabaste de dizer. Sim. Olha, Bárbara, começando-se talvez, porque tu também estudas e estás muito ligada ao Gabor Maté, não é? E todo o trabalho que ele tem vindo a fazer. E fazendo um bocado a ponte com o livro dele do Mito do Normal, eu acho que aquilo que a nossa sociedade considera normal mascara uma profunda desconexão emocional, não é? E se calhar eu queria falar um bocadinho contigo sobre este tema de que forma é que tu achas que estas normas sociais e culturais estão a reprimir quem nós somos verdadeiramente e de certa forma a criar aqui um sofrimento permanente, não é? Sem nós termos muita consciência. Podemos explorar um bocadinho este tema. Esse tema, só esse tema dava para ficar uma hora a falar sobre ele, não é? Sim, se tivermos que ficar, mas, acho que é super interessante. Para já agradeço falares do Gabor Maté e do Mito do Normal. É muito curioso como no Brasil, por exemplo, o Gabor é enorme, tem uma comunidade muito grande e muita gente que está interessada no trabalho dele, e em Portugal é residual, ou seja, sim, há algumas pessoas que sabem perfeitamente quem é que seguem o trabalho dele, mas ainda é um pouco residual. E é um fenómeno muito interessante observado na Europa. Em França, por exemplo, pouco se fala do Gabor Maté, mas depois vais à Roménia e é um fenómeno extraordinário, não é? Então há países, e é muito interessante também observar a história do país e o quanto isso também depois é refletido nesse interesse pelo trabalho do Gabor. O Mito do Normal é o último livro dele, que foi traduzido para português. Ele tem mais outros livros que escreveu. E que recomendo, desde o Corpo Diz Que Não, também está traduzido, quando o Corpo Diz Que Não está traduzido para português. Há outros que não estão traduzidos para português, mas se tiverem facilidade em ler, recomendo. O Scattered Minds é um deles, foi o primeiro livro que ele escreveu, em 99. E todo o trabalho que ele tem vindo a desenvolver é absolutamente extraordinário. Ele tem como missão
informar a sociedade sobre o trauma e despertar um bocadinho a consciência de como é que seria viver numa sociedade informada em trauma e quais são as dinâmicas que se podiam desenvolver a partir daí. E, portanto, não é só algo que interesse a terapeutas em particular, pelo contrário, interessa a qualquer setor da sociedade. Sim. Médicos, sobretudo porque é de onde ele vem, ele é médico e começou a despertar um bocadinho consciências nessa área. Evidentemente, ele é muito detestado também na classe médica porque Claro, porque faz-os quebra ver ali ao o... espelho, não é? Sim. E não é simpático o que eles estão a ver. É muito útil na área da enfermagem, dos professores, da educação, do desporto, enfim, qualquer setor. E claro, depois para o chamado leigo também Sim. é super importante porque começa a questionar-se, começa a olhar para aquilo que tem sido um automatismo na sua vida. E como tu dizes e bem, esses automatismos em si não são maus. Foi a forma que nós arranjamos para responder eficazmente a uma sociedade que é de facto anormal. Não é? Porque não é concebível que se exija e que se demande tanto ao ser humano e que ele seja capaz de responder. Sim. Só que em vez de questionar isso, fazemos o contrário. É, não, espera, eles estão a pedir isto, a sociedade em si entrou neste registro, portanto eu tenho que me adaptar e tenho que seguir isto e não questiona. E portanto, de repente, as pessoas chegam com déficit de atenção, ansiedade exacerbada, não é? De Sim, acordo burnouts, com burnout e não sei o quê, na verdade crescer. não há nada de errado com elas. Uma pessoa que manifesta depressão, não há nada de errado com elas. É só uma consequência daquilo que está a acontecer É um no sintoma mundo. de uma adaptação que foi necessária para poder responder ao mundo na qual vive. Mundo, contexto em que vive. Sociedade em que vive, cultura em que vive. Tudo isso tem um impacto gigante na forma como a pessoa depois se adapta. Porque são tudo adaptações, não são... estava a faltar a palavra, não são... Não é um diagnóstico, não é uma caixa, não funciona dessa maneira, não consigo olhar para a pessoa dessa forma. Vejo a pessoa como não há nada de errado com ela, o que é que a leva a ter que se adaptar desta forma. Ok, Não é? interessante, A pessoa para mim não tem um problema, não está doente. Sim. Não tem, mesmo que O que é seja que uma doença aconteceu? física, Sim. ok, é um sintoma. O que é que aconteceu Para ela se adaptar para assim. este corpo estar a responder desta maneira ou para a parte emocional dela e a mente dela se adaptar desta forma, não é? E hoje em dia com esta onda de desenvolvimento pessoal e constelações familiares e tudo mais, parece que às tantas, às vezes, até esta coisa de ser transgeracional nos descarta um pouco a responsabilidade, não é? Desresponsabiliza, sim. Eu sinto um bocado isto. Assim como as abordagens, por exemplo, a abordagem interna familiar, não é? E o Gabor já tem falado sobre isto. Sim. O Richard Schwartz, que é quem criou essa abordagem, eles são amigos, mas não concordam com o outro em alguns pontos. Temas, sim. E tem precisamente a ver com isso, com a desresponsabilização. Que de repente, quando tu colocas a coisa como sendo uma parte fora de ti ou como sendo algo que não te pertence, desresponsabilizas-te daquilo que estás a sentir e também da consequência disso ao teu redor, não é? E portanto, de repente, não, olha, isto sim, não tem nada a ver comigo, eu não vou fazer nada em relação... Não, há sempre uma parte de nós, uma parte responsável de nós quando lidamos com um determinado assunto. É importante veres a floresta, ou seja, tomares consciência do todo, perceberes as implicações que isto tem até lá para trás, não é? Para que possas repor alguma compreensão e algum amor, não é? Como diria a Paula Ponce, repores o fluxo do amor onde foi interrompido. Super importante, mas isso não te desresponsabiliza daquilo que podes e deves fazer agora. E na tua opinião, como é que nós podemos ganhar mais consciência destes traumas invisíveis, muitos deles, não é? Que não são... Muitas vezes não é um abuso, não é uma morte, muitas vezes... Os traumas não são invisíveis. A questão aqui é o significado que se dá à palavra trauma. Okay. Porque nós associamos à palavra trauma algo como exatamente o que tu estás a dizer. Um abuso, uma guerra, uma coisa tipo gigante. Sim. E o trauma não é isso, necessariamente. O que é o trauma? O trauma é uma marca emocional, é um processo emocional
pelo qual atravessaste, ou algo que pode ter acontecido, ou algo que não aconteceu e que precisavas. Uma negligência também é um trauma, que é algo que devia Tal ter e qual, acontecido e não sim. aconteceu, não é? E foste deixada sozinha numa fase do teu desenvolvimento emocional que não tens maturidade para processar. E, portanto, quando és deixada sozinha com essa marca emocional, isso é um trauma, porque fica registado, fica marcado. Fica marcado como algo em ti que não está bem, porque é isto que a criança faz, é a única forma que ela tem de sobreviver é compreender que há algo de errado com ela. Uma criança não tem maturidade, não há como ela olhar para um adulto responsável por ela e pensar, não, este adulto de facto não está em condições. Ela não pode pensar isso. Não lhe pode sequer atravessar pela cabeça essa hipótese que estes adultos não estão bem. Ela sente sempre que a culpa é dela. Ela automaticamente responsabilidade no cérebro de uma criança não há maturidade para considerar isso e, portanto, ela automaticamente assume, espera, há algo em mim que não está certo ou foi algo que eu fiz, eu vou-me adaptar. E aqui, Basta vermos quando estamos à mesa com uma criança, com um bebê, e toda a gente se parte a rir, a criança acha sempre que é por causa dela. Ou seja, ela acha sempre que é sobre ela, não é? sim, e portanto, sim, a fase narcisística Sim. da criança, por isso é que mais tarde uma pessoa que é diagnosticada como sendo narcísica, na verdade o que é que significa? Ficou ali, Ou em modo seja, criança. o desenvolvimento emocional dela ficou preso naquele lugar. Faz desta pessoa má pessoa. Não, pode ter comportamentos que façam mal a outros. Não estamos a Mas por retirar algum o peso. motivo ela cristalizou ali, não é? Exatamente. E o que é interessante é isto. Ok, vamos lá descristalizar Sim. esse momento para que a pessoa possa sanar isso. E eu acredito sempre na redenção. Ou seja, que é possível a pessoa poder sanar essas cristalizações que Sim. estás a falar. Eu gosto muito dessa palavra Eu cristalização, porque de facto é muito essa imagem que tenho do que acontece. Mas falando desse momento em que, ou seja, uma pessoa se torna narcisista porque, de certa forma, cristalizou ali no estado de criança, não é? Infantil. O que é que faz a criança depois não progredir de estados? É porque se calhar é seguro ficar ali? Pois, claro. É perigoso ir para o mundo lá fora, sim, não é? é perigoso arriscar outra forma. Ela habituou-se a ter que responder e a ter que adaptar-se ao mundo daquela maneira, cristaliza não só a crença, mas esse mecanismo de resposta, e é isso que ela vai levar para o resto da vida. E, portanto, todas as dinâmicas que ela vai ter com as pessoas à volta dela, qualquer pessoa, qualquer um de nós, não é só nesse quadro, e mais uma vez eu saliento, isso é uma palavra e é um diagnóstico que faz parte de quem utiliza diagnósticos, interessa mais perceber que tipo de comportamentos é que essa pessoa tem, mais do que enfiá-la numa caixa, mas estou a usar essa palavra porque é mais consensual e percebemos o que é que estamos a falar. Mas é muito mais do que isso. Então qualquer um de nós, porque não são só essas pessoas, qualquer um de nós faz isto. Qualquer um de nós passou por uma fase de desenvolvimento em que cristalizou uma crença, em que se adaptou a uma situação e criou uma personalidade, uma persona. Sim. Tu crias uma persona para te adaptares ao teu contexto, seja ele qual for. E, portanto, quando alguém me diz que teve uma infância muito feliz... E tu desconfias. Eu, está bem, ótimo, ainda bem. Mas depois, quando vamos ver... não quer dizer que a infância não tenha sido feliz, mas houve situações que ficaram ali cristalizadas mais uma vez e que a levam mais tarde na vida a repetir reatividades com base numa crença que já não tem razão de ser. Foi muito útil numa certa altura da vida dela, mas que agora, como adulta, ela já não precisa. E porquê é que a criança precisa? Porque a criança precisa daquelas referências para tomarem conta dela. Ela precisa desse apego, porque senão não sobrevive. Ela precisa de alguém que lhe dê comida, que lhe dê calor, que lhe dê água, que tome conta dela, senão não sobrevive. Então ela precisa desse apego. Mas há um momento na vida, quando nós crescemos, em que esse apego já não é fundamental para a nossa sobrevivência. E é aqui que temos a oportunidade então de sanar essas coisas e fazer o upgrade para a autenticidade. Como é que é então agora como adulto, se eu assumir essa autenticidade, se eu der espaço a ser quem eu realmente sou e deixar cair essa persona. E deixar de repetir o passado, não é? Tu agora falaste em vários pontos que eu queria passar, que isto é um mundo, mas que forma é que a forma como nós nos relacionamos em crianças com os nossos pares, pais, educadores, amigos,
como é que isso depois molda os nossos relacionamentos no futuro e a nossa vida, no fundo, ou seja, de que forma é que os nossos estilos de vinculação, a forma como nós, ou as nossas feridas, o facto de não termos um pai presente, nos sentimos abandonados, não nos sentimos reconhecidos, vistos, nos sentimos traídos, como é que isso depois vai moldar a nossa vida? Há muitas variações de tudo isso, não é? Ou seja, uma mesma situação vai ter um impacto muito diferente na criança. E é aqui que entra o contexto da criança. A relação que tem com a mãe, a relação à volta, a sociedade na qual vive, o contexto que tem, mas também a história da família. Portanto, um abandono, por exemplo, de um pai, um abandono aqui entre aspas, porque nunca sabemos o que é que a forma aconteceu, como a criança sente mas assim, a forma não é? como ela percepciona é sempre muito subjetiva e necessita sempre de algum tempo para perceber qual é o impacto. Mas é evidente que vai ter um impacto na forma como se vincula, na forma como se vê a ela própria e na forma como ela vai relacionar-se No futuro, no não é? futuro com todas as pessoas e com todas as dinâmicas. O que é interessante é que esse primeiro acontecimento, e que muito provavelmente não foi o primeiro, já haverá outros antes, mas ela não se lembra, vai determinar não só a forma como ela se relaciona nas suas relações mais íntimas ou de amizade, mas também vai ser gatilhada depois em outras dinâmicas, no trabalho, por exemplo. Sim, sim, E sim, tudo sim, vem sim. sempre ao de cima, essas dinâmicas, essas crenças vêm sempre ao de cima. Mas repara, eu não diabolizo as crenças e nem me coloco bem nessa posição das crenças, sim, elas são limitantes até certa altura, ou Mas a nós partir de precisamos certa delas, altura, não é? mas elas são muito necessárias. Foi graças a elas que nós conseguimos adaptar-nos e chegar onde chegamos. E até foi graças a elas que desenvolvemos certos dons. Uma Certo. pessoa que se habitua a agradar muito. E estou aqui a dar um exemplo, Sim, por um exemplo. exemplo, de uma pessoa em particular, agora que me surge em mente, que ela desenvolveu como estratégia para lidar com aquilo que estava a acontecer e fruto da crença que teve, esta agradar a todos. E tornou-se extremamente boa cuidadora. E Sim. ela é uma pessoa que cuida muito, é o dom dela, é cuidar dos outros, não é? E isso é um dom. É um dom. É o lado, é o poder De da uma coisa, crença. da crença, Sim. certo? Em que é que isto já não é útil? Quando esta crença e quando este dom passa a ser mal adaptativo e, portanto, acaba por causar mais sofrimento em nós. É Sim. muito bom ser cuidadora, mas se isto implicar eu passar os outros sempre à minha frente e descuidar-me a mim e negligenciar-me, o sofrimento que eu vou viver e vou vivenciar vai ser muito grande. Então este mecanismo já não é tão útil. Certo, E é aqui sim. que é interessante trazer alguma atenção, alguma consciência, qual é o meu limite, onde é que eu posso estabelecer os meus limites, em que isto é um dom e não tanto uma sina ou um fardo Sim. ou algo que me faz mal. Sim. De facto, Faz sentido faz todo o sentido, está a ser super clara. É assim, isto aqui, tudo o que estamos a falar, envolve assim uma consciência brutal sobre o nosso próprio ser, não é? E esta consciência vamos ganhando ao longo dos desafios que vamos encontrando na vida, não é? Do sofrimento, não. das dores, ou não? Ou não. Há quem continue perpetuamente a passar pelos desafios e a não tomar consciência. Sim. Porque repara, requer uma imensa coragem para isso. É preciso. Nem todas as pessoas estão disponíveis para isso. Ou Certo. seja, a tomada de consciência não é automática, não é é um treino, na verdade. Sim, é um treino. É um treino e tens que querer esse treino. Tens que estar disponível a treinar-te e a ver aquilo que vais E porquê é ver. que grande parte das pessoas não quer? Dói muito? Dói muito. Dói muito e porque, na verdade, o que é que acontece em muitos casos, o que é que pode acontecer em muitos casos, é elas serem deixadas sozinhas. Ou elas próprias não procurarem apoio para integrar o que acontece. Na tua opinião, quais é que são possíveis abordagens ou possíveis terapias ou possíveis abordagens que uma pessoa pode aceder para começar a curar ou a integrar? Bom, às vezes nem sequer é terapia, às vezes é ter alguém com quem falar. Tão Repara, simples quanto nós isso, não é? perdemos um bocadinho, lá está, isto vai remeter àquilo que tu disseste no início deste Sim. episódio, em que falavas da desconexão, numa sociedade desconectada. Se nós andarmos para trás no tempo, e quando eu digo para trás, é muito lá Muito para para trás, trás. quando nós vivíamos em tribo, havia
o ancião ou a anciã, havia o curandeiro, Sim. não é? Ou o homem-medicina, ou o que seja, não é? E havia uma conexão muito grande da comunidade. E quando alguém na comunidade estava a passar por alguma situação mais difícil, ou alguma dúvida, ou alguma dor, até física, a comunidade junta-se e está lá para ele. Ou há o ancião que já tem muita experiência, ou a anciã que já tem muita experiência e que, portanto, da sua experiência sabe passar essa sabedoria ou palavras que vão ao encontro daquilo que a pessoa precisa. Então, Só na que isso agora altura, não nós existe, não não é? precisávamos de pagar a um terapeuta Exatamente. para o fazer, porque havia essa dinâmica Sim, sim. na comunidade. E, mais uma vez, também salienta esta questão da experiência. O ancião, a anciã, tinha experiência, com todo o mérito que possa ter alguém que acabou uma formação aos 20 anos ou aos 22, não há nada como a experiência. É verdade, é Como verdade. passar pelas situações. Não precisa de passar por situações horríveis, mas ter experiência de vida, saber o que é algumas dessas experiências, dessas vivências, para saber ultrapassar e então depois dar a mão. Se eu não souber nadar, muito dificilmente consigo ajudar quem se esteja a afogar, Claro, não é? claro. Portanto, eu já aprendi a nadar e sei nadar, já fiz o exercício e sei fazê-lo e ajudar-te e não me afogar, não é? E poder resgatar-te. Se esse trabalho não tiver feito, muito provavelmente eu, quando te esticar a mão, tu vais-me levar atrás. Exatamente, sim, sim. Então, isto também vai muito ao encontro da ideia de um terapeuta que não tem um terapeuta é desconfiar. Um terapeuta que não tem um sítio onde procurar quem vá ajudando a processar algumas Percebi, sim, coisas sim, sim. é de desconfiar. Um terapeuta que não tenha o seu trabalho feito, que nunca fez terapia Ok, antes, sim. também é desconfiar, porque repara, faz parte do processo. Tens que ter feito tu próprio esse processo. E um ancião nas tribos já passou por tudo isso também. Percebes o que eu quero dizer? Percebo Portanto, perfeitamente, sim, sim. nesse sentido, voltando, hoje em dia estamos tão desconectados de nós próprios que achamos que esta área até da saúde mental ou da saúde, seja ela mental ou o que for, não é? Passa por aprender nos livros e já está. Pois é, isso é um tema que eu tenho falado imenso também, porque eu leio imensos livros, porque partilho e é o meu trabalho hoje. Só que eu sinto que as pessoas acham que os livros são a cura, ou Não. que o mapa é o território, ou que o menu é a comida, e não é. E ultimamente nunca se venderam tantos livros de desenvolvimento pessoal. E nunca tivemos tantas pessoas doentes emocionalmente e mentalmente. E eu acho que esta mensagem é muito importante, de facto nós temos mesmo que pôr a mão na massa, não é? Nós temos mesmo que ir ali. Sim. E eu acho que os livros só não são suficientes, mas nós precisamos de pôr também o Para já corpo precisas da relação humana. Ponto. da relação humana, que eu acho que essa É aí está a que ser a está. doença. Porque é aí Nós que estamos está a completamente causa. desconectados. É a desconexão. Repara, ainda há pouco eu dizia, o trauma é o quê? É aquela marca que fica, aquela emoção que não é processada porque não esteve lá ninguém contigo. E isso está a acontecer Portanto, a um nível coletivo. exato. Portanto, evidentemente que, sim, o livro é muito útil. O livro abre consciência e trabalha até a parte intelectual, mas não deixa de ser só cognitivo. E a sanação está muito para lá da parte cognitiva. Aliás, se tu reparares, as abordagens cognitivas que têm todo o seu mérito, e têm muito mérito, têm um ponto em que já não vai mais. Sim. E, portanto, precisamos de ir buscar uma área da terapia da saúde mental, por exemplo, que é um bocadinho mais longe. E por Sim. isso é que apareceram, entretanto, novas abordagens nos últimos anos que vão para lá da psicologia convencional, não é? Da Claro. psicologia académica. Sim. Mais uma vez eu friso, não abro guerra Claro, com ninguém. claro, claro. É super útil e, por favor, escolhendo e precisando de pedir ajuda, qualquer ajuda é válida. O que eu quero aqui salientar é a parte cognitiva só não chega. Não chega. Okay? Sim. Há momentos, e para isso também salvaguardar esta ideia, se estiver a ser acompanhado ou acompanhada por um psicólogo e de repente tiver a ideia que já não estou a ir a lado nenhum e se calhar há qualquer coisa aqui de errado até comigo, não há nada de errado. Simplesmente esse método
pode ter chegado ao seu limite. E, portanto, não quer dizer que o método seja mau em si, não, de todo. É muito válido. Mas há outras abordagens que vão a outros planos dessa vivência, do subconsciente, nomeadamente, não é? A psicanálise faz outro tipo de trabalho, por exemplo. Tal e qual. Então, é interessante ir procurar outras ferramentas. Como o médico, não é? Quando o médico diz isto não tem cura, o que ele na verdade está a dizer é, de acordo com as ferramentas que eu tenho e a sabedoria que eu tenho nesta área, eu já não sei dar outra resposta. Mas há casos em que a coisa entra em remissão e cura. Então como é que explicamos isso, não é? Não significa que não há cura, significa que aquele método não tem mais respostas para além desse lugar, não é? Há um limite, como qualquer uma terapia, não há uma que tenha as respostas para tudo. Sim, óbvio, óbvio. E por isso é que nos complementamos todos uns aos outros. Exatamente, eu acho que essa é a visão, não é? Integrativa. Sim. É que nem sequer é alternativa, eu detesto a palavra alternativa, porque não é isso. Integrativa, não é? É integrativa ou complementar. Sim, trabalhamos todos uns com os outros, e onde um não chega, o outro se calhar chega. Talvez chegue. Sim. E pronto, está bem. Bárbara, eu sinto também que por mais livros que leia, por mais terapias que faça, por mais conversas que tenha com amigos, familiares, o que seja, há sempre uma coisa que é o meu corpo, e o meu corpo acumula muita coisa, não é? Tem memórias armazenadas, de certa forma. Por exemplo, houve um dia que eu estava a fazer me estavam a fazer uma massagem e tocaram-me num sítio e eu comecei a chorar. Porquê é que eu começo a chorar quando me tocam num sítio do corpo? Entendes? Não é possível separarmos o corpo da mente e das emoções, as coisas estão todas interligadas e, portanto, o corpo vai guardando essas memórias, para já porque uma parte disso é uma sobrevivência, ou seja, é o teu ponto de alerta. É importante que o teu corpo guarde essa memória para que te possa avisar cada vez que estiveres numa situação que te espolete de novo e que te avise, olha, espera aí que se calhar isto é perigoso. E depois a implicação que tem, ou seja, a carga química até, que uma emoção pode ter e que é libertada nas tuas células e no teu corpo é imensa. Por isso é que quando tu carregas, e por isso é que há somatizações, e a terapia somática é isso, pega no corpo e começa a desfazer um bocadinho essas memórias que estão guardadas, quase que informar ao corpo, é seguro, voltar aqui para este estado nervoso ventral e acionar o sistema parasimpático e está tudo bem, não é? Daí que, por exemplo, uma peça fundamental quando estamos em processos de sanação física é fazer relaxamentos profundos, porque tu induzes o teu corpo num estado que permite que ele próprio se equilibre e se sane, porque o corpo tem essa possibilidade. O corpo tem a capacidade de se autossanar. Só precisa que lhe sejam dadas as condições para que isso seja feito. Se tu estás constantemente e permanentemente a gatilhar o corpo, a acioná-lo em stress quase crónico, não estás a garantir que isso seja promovido. Continuas a comunicar que não é seguro. Exatamente. Não é? Ele está sempre em estado de alerta. Sim, por isso é que em alguns casos de doenças físicas, são usados algumas substâncias para induzir esses estados de relaxamento. Por exemplo, em alguns casos, as substâncias que resultam de cannabis induzem o corpo a um relaxamento profundíssimo que permite que o corpo se possa também ir sanando. Isto não retira a importância do acompanhamento médico e das medicinas ditas tradicionais ou convencionais. O que nós estamos a dizer é que não se pode descartar que existem outras abordagens que se complementam e que potenciam muito mais, ou potenciam, aliás, esse processo de sanação. Ok. E tu fazes assistência na parte de integração de psicodélicos, não é? Sim. Na terapia. Sim, preparo e integro. A preparação e integração, é importante, não é? É importante perceber se a pessoa está de facto em condições para avançar para essa terapêutica. Que quer queiras, quer não, é feita às vezes em lugares, enfim, um bocado duvidosos. Portanto, às vezes, não tendo controle sobre isso, pelo menos acompanhar na preparação e depois na integração. E a integração, que é uma parte muitíssimo importante, é dar a mão a seguir e acompanhar no pós. Qual é o poder dos psicodélicos neste processo de cura? Qual é o poder e qual é também o perigo? Porque existe um risco também, não é? Imenso.
O Gabor costuma dizer os psicadélicos permitem fazer aqui um shortcut, um atalho de 20 anos na terapia. Mas também diz, e estou absolutamente de acordo, que não é para toda a gente. Ou seja, nem todas as pessoas precisam ou devem fazer psicadélicos ou uso de psicadélicos. E hoje em dia, não só em Portugal como um pouco por todo o mundo, está um bocadinho o faroeste. Pois. É moda e, portanto, de repente o psicadélico é a solução para tudo. Sim, sim, sim. O psicadélico não é a solução para tudo, nem é a cura para nada. É uma porta que se abre, é uma ferramenta que se pode usar, mas a usar que seja usada como deve ser, respeitando não só a tradição de onde vem essa mesma medicina e tudo aquilo que implica, mas também respeitando o poder dessa própria medicina e que exige integração. A medicina só por si não faz nada. Ok. A medicina abre portas a algumas tomadas de consciência ou alguns processos emocionais que têm que ser feitos. E claro, é evidente para que isso aconteça e seja feito com a maior segurança possível, a integração e o acompanhamento posterior é essencial. Claro. É essencial. Eu lembro-me que há 10 anos, para aí, ou 12 anos, eu fui a uma palestra em Londres sobre o acompanhamento na terapia com psicadélicos e lembro-me que ele me explicou muito bem o impacto, acho que era da psilocibina no cérebro, em que ele dizia que era como aquele globo de neve. Sim. Que já está com a neve ali bem assente, é como abanares esse globo e de repente os circuitos neuronais criam novas ligações, não é? Quer explicar um bocadinho qual é que é o impacto ou efeito que isto tem num cérebro humano? É muito interessante porque, de facto, como tu dizes e bem, crias novas ligações neuronais e é isso que é importante. Quando nós estamos, quando nos adaptamos a uma certa resposta, em crianças, nesse momento de desenvolvimento neuronal, não só em criança, mas mais à frente como adolescentes, tu vais desenvolvendo sinapses de acordo com os neurónios que tu vais alimentando. E, portanto, quanto mais tu alimentas uma ideia, uma crença ou uma resposta, tu vais fortalecendo esses neurónios e, consequentemente, as sinapses que aí decorrem. Portanto, como diria a Tara Brach, 2 neurónios que disparam juntos ficam juntos. Exatamente. E, portanto, isso vai manter-se... Achava que era o Joe Dispenza que dizia. Mas sim, Enfim, sim. às tantas perde-se um Sim, bocadinho o fio à perde-se um meada, bocado, não é? sim. E toda a gente vai usando Sim, as mesmas citações frases, sim. uns dos outros e perde-se um bocadinho aí a origem. Olha, a minha que não é de certeza, Whatever, portanto pois não minha estou a também não. apropriar-me dessa frase. De qualquer maneira, isto para te dizer o quê? Exatamente aquilo que estavas a dizer, é que os psicadélicos permitem, de uma forma muito eficaz e rápida, a criação de novas ligações sinápticas, que sem eles existe treino. Não quer dizer que não seja possível. É. Por isso é que eu digo, o psicadélico não é cura para tudo, nem é a resposta para tudo. Claro. Tu podes fazer o mesmo processo sem o uso de psicadélicos. Exige mais treino, mais empenho, disciplina, consistência, mas é possível tu desenvolveres novas sinapses, novas ligações neuronais com treino. Através de criação de novos hábitos, não é? Sim, e muita atenção plena, daí as Atenção práticas plena, do mindfulness, não é? tal e qual. São treinos mentais, é como ir ao ginásio, só que neste caso é um ginásio mental e emocional também, porque é um trabalho emocional profundo. Se fizermos só um trabalho mental, isso leva-nos àquilo que é o spiritual bypass, não é? É tudo muito iluminado, é tudo muito zen, todos calmos, depois lá por dentro as emoções estão lá todas, bem reprimidinhas e pronto, e depois mais cedo ou mais tarde dá asneira. E isso também é importante, que se fale nisso. Então, sim, é um trabalho, um treino mental importante, mas esse treino mental também inclui a parte emocional. O psicadélico permite que essa ligação seja mais rápida, mas também a importância da integração é poderes acompanhar essa descarga, porque há uma descarga emocional. Porque é mais rápida, mas para alguns pode ser mais agressiva também, não é? Lá está. Por isso é que nem todas as pessoas podem fazer psicadélicos, ou todos os momentos são indicados para o fazer. Há sistemas nervosos que não estão preparados para isso. É muito. É demasiado. E também tens que estar preparada para alguém que de repente tem uma reação muito extrema. Ok. Não? Já existem clínicas que acompanham em Portugal, não é? Em Portugal há e usam outro tipo de substâncias.
E claro, algumas instituições também percebem a vantagem financeira disso e também Pois. cresceu assim algum interesse em relação aos psicadélicos, mas a verdade é que não se pode retirar o sumo que é, sim, é muito importante, é algo que deve ser considerado para fins terapêuticos e deve ser incluído nas abordagens e na medicina, deve-se e devem considerar isso, e hoje em dia há muitos estudos e há muitos movimentos nesse sentido para que isso seja integrado não só nos processos físicos da doença física, mas claro também nos processos de alguns sintomas emocionais. Em casos de toque, de ansiedade, de depressão, e estou aqui a usar termos que são usados no manual de diagnóstico, sabendo já antemão que eu não trabalho com eles, mas sim para usar esse palavreado, e são usados nessas situações com muitos bons resultados. Mais uma vez digo, tens que conhecer muito bem a pessoa que tens à frente, tens que fazer todo um trabalho de preparação. E é feito ou seja, Cá não. Cá não. Cá é um faroeste. Pois. E a pessoa passa pela experiência e muitas vezes é deixada a seguir. Pronto, então agora vai embora. Sim. Fazem sessões de 2, 4 horas em grupo, uma grande confusão e tal, depois vai toda a conduzir para casa sossegadamente, Meio do trânsito outra vez, ligam a rádio e vamos e não embora. há a seguir sequer a preocupação de integrar aquilo que se vivenciou. Sim. Não há tempo, não há espaço. Mais uma vez, também isto é usado na mesma dinâmica na qual vivemos hoje, que é tudo rápido, é tudo imediato, é tudo para amanhã. Eu faço isto e fico bem. É como se vendessem a cura, não é? Olha, tipo, isto é brutal, é a cura para tudo, rápido. Partindo do princípio que há algo de errado contigo. Sim. Estás doente e eu tenho a cura. Portanto, usas estes palavreados e a pessoa vai logo. Estou doente, há uma cura e amanhã estou pronta. Não, é um processo. Sim. Só que lá está, por isso é que dizias há pouco, perguntavas porquê é que as pessoas têm tanta resistência às vezes em fazer isto? Porque é um processo que exige tempo, exige responsabilidade acima de tudo. e às vezes não se quer. Se eu tomar uma coisa e puder fazer isto, olha, nem estou consciente. E se eu ficar mal ou se não resultar, a culpa é dele, não é minha? Claro, sim, claro. Às vezes a responsabilidade é de quem nos acompanha, atenção. Pois, exato. Não dá para desresponsabilizar totalmente a pessoa que nos acompanha. Sim. Uma pessoa que está disponível a fazer-te passar por essa experiência e te larga da mão, claro, é questionável. Claro. Bárbara, há um tema que me fascina desde que eu me lembro. Sim. Eu sempre fui muito compulsiva em tudo aquilo que faço, seja a ler livros, a gravar podcasts, tudo, a correr, pronto. E o tema das adições sempre me chamou muita atenção, não é? Os vícios, as adições. E o Gabor Maté fala muito sobre isto. E, aliás, ele diz uma coisa que é... Nós questionamos muito porque é o vício, mas o ideal é questionar de onde é que vem a dor, não é? Onde é que ela está? Onde é que está a dor? Qual é a dor? O que é que essa substância, o que é que esse comportamento te traz? Nem que seja momentaneamente. Ou que te trouxe a primeira vez que o experimentaste. Sim. Não é? Porque agora, se falares com alguém que tenha uma adição a uma substância, passados 10 anos, se calhar já perdeu um bocadinho ali o fio à meada do que é que aquilo lhe está a dar no imediato, não é? Sim. Mas é possível rastrear. Sim, qual é a importância de questionarmos a raiz da dor emocional e não ficarmos tanto à superfície, não é? Porque no mundo em que vivemos, nós é quase como uma falha moral, não é? Aliás, é uma falha moral, claro. Alguém ter um vício, uma adição, e portanto nós não olhamos para o outro lado, não é? Nós não acolhemos isso e não olhamos para a dor. Logo vais alimentar nessa pessoa que há algo de errado com ela. Exatamente, e ela vai continuar a consumir. Ou consumir, ou acaba por transferir isso para outra coisa. Deixa de consumir o que for, vai continuar a fumar desalmadamente e se calhar bebe, ou se calhar não bebe, mas vai consumir pornografia, ou redes sociais, ou ficar meio anestesiada à frente da televisão, enfim, depois há milhares de comportamentos. Ou recorrer até à espiritualidade. Sim, ou à terapia. É verdade. Porque recorrer à espiritualidade e à terapia e tudo mais tem assim umas subcamadas muito subtis que podem indiciar esse comportamento. Sim. Eu tenho que meditar. Sim. Eu se não medito, eu não fico... uau! Interessante o que Qual é a relação que estás a trazer para isso, não é? Como é que é isso? Como é que é esse desconforto? Isso interessa-me.
A adição é fascinante. Sim, é brutal. Fascina-me imenso. Imagina, tu enquanto estás a falar, é a minha história de vida, no fundo. Fumava um maço de tabaco por dia, fui viciada também, consumi muito álcool, depois consumi drogas, depois a minha vida mudou radicalmente, comecei a treinar, fiquei viciada no ginásio, sei lá, não é vício, mas tipo compulsões, estás a ver? Tipo em comida e agora em corrida e depois nos livros, ou seja, existe aqui um padrão que se repete sempre. Mas isso é interessante. Primeiro tens consciência disso, é Sim, bom, sim, é sim, ótimo. sim. Mas repara, o que é perigoso é quando o teu comportamento ou o alvo do teu consumo é moralmente aceito ou socialmente aceito. Não é? Porque o álcool é aceito. Sim, O sim. tabaco é aceito, ninguém te diz nada. Até te incentivam a beber mais um copo, não é? Sim, até és és estranha se não consumir, Sim, não bom, é? isso é outra conversa, sim, Sim. é verdade. Mas sim, mas é verdade. Então, tudo o que é socialmente aceito, ninguém questiona e passa muito despercebido. Como as redes sociais, ou ver uma série, tem mal nenhum. E, portanto, a pessoa não tem tanta consciência Está a fazer que há ali algo qualquer coisa prejudicial. que merece, se calhar, um bocadinho de atenção. Há um desconforto que a leva a um piloto automático e que, se calhar, pode merecer um bocadinho da sua atenção. É muito difícil a pessoa reconhecer que tem um comportamento aditivo ou compulsivo quando esse comportamento é ir ao ginásio. Eu não estou aqui a dizer Até que te há faz mal. bem, até te faz bem. É ótimo ir ao ginásio, é ótimo. A questão não é ir ao ginásio, até podes ir todos os dias. A questão é que impacto é que tem em ti no dia em que tu não vais. Se tu não puderes por alguma razão. É interessante ir tirando aí camadas e perceber qual é a dor que está aí. Sim, Qual sim. é o desconforto. O que é tão desconfortável para ti? O que é que o desporto te dá? Sim, Está a dar o desporto, ou a comida, ou o que for, não é? sim, sim, O que sim, é que te sim. está a dar? E, pronto, enfim, não vamos agora fazer aqui uma sessão, Mas não é? Não, são. está não é esse, não é esse o ponto, mas Sim, que é a mas é que é a reflexão. mesma, ou seja, a sensação de uma corrida de manhã é a mesma sensação que eu tinha no Lux às 6 da manhã enquanto bebia um copo. E só mudei foi a forma como fazia. Claro. Portanto, é mesmo super interessante E as agradeço tuas que adições. partilhes isso, porque isso é mesmo importante. Sim. E abrir essa reflexão. E ressalvo mais uma vez, não é que haja algo de errado com a pessoa. Não há nada de errado com a pessoa. E não a vejo como tal. Porque quando tu perguntas porquê a doença, repara, é que já estás a meter na caixa, Exatamente. não é? Não é é um comportamento que está a responder a alguma coisa. Nós não somos educados, não fomos educados a falar das emoções, a partilhar vulnerabilidades, a questionar as coisas. E, portanto, fomos-nos adaptando a fugir ou a escamoteá-las. Sim. Então é interessante voltar um bocadinho atrás. O que é que está aí por baixo? E dar espaço para finalmente acolher aquilo que nunca foi acolhido, dar espaço para processar uma emoção que nunca teve espaço para ser vista, falar da vergonha, do medo, da repulsa como, ok, fazem parte do painel, do leque de emoções do ser humano. E como seres humanos que somos, é Sim. natural sentir isso. Sim, mas para confrontar isto é preciso muita verdade e honestidade connosco, não é? É preciso, ou seja, é preciso querer ver. Ou seja, ligando um bocadinho também ao tema da sombra, ou seja, as partes menos boas, ou que nós não gostamos, ou não aceitamos, ou que julgamos em nós, enquanto não olharmos para aí, talvez não consigamos encontrar um caminho de plenitude, não é? Certo. Nesse caso interessa-me perceber o que é que há nessa pessoa, o que é que esse não olhar está a fazer por ela. Ok, certo. Porque eu dizer, porque as pessoas não querem ver, Sim. estou a julgar, não é? Há aqui parte de um julgamento, também não é simpático. As pessoas não o fazem por mal. Repara, uma pessoa com 84 anos que tem uma vida de imensos traumas, não é aos 84 anos que Claro. de repente vai. E eu compreendo isso. E temos que aceitar isso. Não temos que ser, não há como tenho que Sim. aceitar, é o que é. É o que é, sim, E a sim, pessoa sim, está no sim. seu livre direito de não querer olhar, não querer fazer terapia, não querer andar ali a sentir aquelas emoções, e porque e se calhar está tudo certo. É evidente que não pode depois, quer dizer, pode, mas é um bocadinho difícil a pessoa depois continuar a queixar-se dos mesmos resultados. Claro, Porque é que isto exato. continua a acontecer? Pois. Sim, 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 sim.
Mas se quiseres não ver, também está certo. Sim, porque Mas esse olha, a lugar... consequência é disto. E esta que é a Exatamente. tomada de consciência. É a pessoa perceber que disto há uma consequência. E ao tomares consciência, de repente é-te dada a liberdade. Porque quando tu estás em piloto automático, em reatividade, não tens liberdade. Estás Estás presa àquilo, engatada. sim. Não é? Pronto, a partir do momento em que ganhas consciência, aí tens a liberdade de escolher. Porque já sabes, ok, eu já sei que disto resulta isto. E eu quero fazer o quê? Quero ficar aqui. Está bem. Ok, pronto, tudo certo. E está tudo Sim, certo. sim. Então vamos ficar aí. Ou, não, olha, eu já não aguento mais. No dia em que já não aguentares mais, então sabe que há outra forma de fazer isto. Tens a liberdade de escolher fazer diferente. Então vamos lá ver que outra forma diferente é que podemos lidar com isto. Mas sim, requer passar por coisas duras. Sim. E isso é importante que se saiba. Não são unicórnios e anjinhos Mas e é que eu estrelinhas. estou a dizer isto porque pelo desenvolvimento pessoal e este caminho de autoconhecimento estar na moda e estarmos todos aqui, não é? Fala-se muito sobre isto, mas parece que é um mundo cor-de-rosa e de unicórnios e de xalala, percebes o que eu digo? Sim, sim. E por isso é que eu E acho isso leva ao spiritual bypass, Exato, entendes? Que é, eu exatamente. vou fazer esta prática para me sentir super bem e sentir muito amor por toda a gente e vamos nos todos abraçar imenso e está tudo certo. Agora, não é importante perceber que há outra coisa aí por baixo que também tem razão de ser. E Não há é só espaço. aquilo, sim. E há espaço para isso. Porque repare, isso parte do princípio que não se pode sentir medo, Pois é. não se pode sentir tristeza. Não, é mau sentir raiva. Repara, no mundo do yoga, por exemplo, que é um mundo, enfim, do qual também venho Também e conheço vens, bem, pois é, sim. há muita repressão da raiva. Temos de ser todos super zen. E, pai, e nós percebemos-nos todos imensos uns aos outros e a gente ama-se todos muito e abraçamos-nos imenso. E de repente não se assume que, pá, aquela pessoa gatilha-me. Eu não estou a dizer que tens que responder a isso e andar à chapada, não é Sim. isso. Mas assumir que, tal como qualquer outro ser humano, tens os teus pontos mais vulneráveis que são gatilhados e isso faz-te sentir raiva. E isto faz-te sentir zangada. E pá, sim, estou zangada. Sim, Olha, sim. aquela pessoa respondeu assim e eu zanguei-me. Onde é que está a parte da responsabilidade aqui? A culpa pode não ser daquela, não é uma questão de culpa, é isto aconteceu, esta interação aconteceu, eu senti raiva, epá, posso sentir a raiva, o que é que eu vou fazer agora com isto? Sim. Vou pôr debaixo do tapete e dizer, não, agora vou meditar um bocadinho, Pois. isto agora vai-me passar. E eu vou ficar, já está, olha, já está. Ai, tá. pá, fogo, olha os anjos todos aqui. Ó. Já empurrei tudo para debaixo do E tapete. de repente a raiva ficou ali debaixo. Sim. Um dia mais tarde, essa raiva toda acumulada vai arrebentar. Vai arrebentar. E pode arrebentar de E por mil isso é que uma se diz forma. que quanto maior a luz, maior a sombra. Ou seja, Sim, claro. uma pessoa que mostra só luz é uma pessoa que não integra a sombra. Portanto, quanto maior a luz, maior o... Claro, se não integras a sombra, continuas a Ela não estar tá- integrada. exatamente. Não estás alinhada, não estás integrada, não estás plena. Não é plenitude, é isso, é tu poderes acolher os teus dois lados, sendo que os dois lados não são o demónio e não é? A Sim, sombra exato. não é uma É uma coisa má. dualidade, isso é Mas a essa dualidade. dualidade não é má, porque Sim. repara, a tua sombra, para usar esse termo, não é mau em si. Eu se não sentir medo, eu não sei que há um limite para mim que é importante. Exatamente. Ou que há um lugar que é perigoso. É bom que eu sinta medo. Eu se entrar num beco sem saída, é bom que eu sinta medo. Sim. Porque eu Tal e tenho que me qual. pôr em alerta para lutar, fugir, fazer alguma coisa, reagir em conformidade. Tal Eu e tenho qual. que ter a capacidade de perceber que uma situação, uma pessoa é uma ameaça. Então, o medo é importante, é fundamental. Assim como a raiva é importante. A raiva vai-me dizer que há um limite para mim que foi ultrapassado, há uma necessidade em mim que não foi atendida, que eu não vi. Não é atendida pelo outro, atendida por mim. É sempre a questão da responsabilidade. O que há para mim que é importante e que eu não vi? Será que não me dei tempo suficiente, não descansei o suficiente, não respeitei os meus tempos? Será que eu estou a exigir demais de mim e o outro está a pagar por isso e, portanto, pomba raiva? Por exemplo, que eu estou aqui a dar um exemplo, Sim, não eu é? estou a perceber o que estás a dizer. Só para exemplificar um bocadinho aquilo que pode significar isto, não é? Sim. Portanto, como vês, não tem nada de mal em sentir
essas Sim, emoções. nós somos muito punitivos, não é? Connosco e com os outros. Punimos muito. Porque é a visão dual da coisa. Isso Ou é o bem ou o mal. para-nos. É Muito verdade. judaico-cristã. Sim, É sim, bem ou sim. mal. Exatamente. Não há uma visão mais compassiva e até mais realista daquilo que é a Realista, condição humana. A tristeza é importante. A sim. tristeza vai-te dizer quanto o amor é importante para ti. Uhum. Não é? Uhum. Então a tristeza não é algo para. Ai, que pá, Não vai posso lá estar chorar triste. para o outro lado e, então, pelo amor de Sim. Deus, agora cafua lá a lágrima em qualquer lado. Não, é muito importante ter espaço para a tristeza. Sim. Eu, por acaso, eu vejo em mim essa evolução também de maturidade em aceitar também as emoções más, porque eu não Olha fui o que assim. acabaste de dizer. As emoções más, eu percebi. Porque eu sempre fui uma pessoa que me afastei muito da tristeza, porque o meu pai teve uma depressão e suicidou-se, teve uma depressão durante 10 anos, e todos esses momentos foram para mim muito assustadores. Então, não, depressão, longe dela. E portanto, aceitar as emoções, as outras emoções, menos boas, não é? É como se calhar também aceitar os dias de chuva, aceitar os dias mais frios, porque eu era uma pessoa que também que acordava e está a chover. Que seca. E isso também refletia uma não aceitação do momento presente, não é? E Da portanto, realidade como ela é. da realidade. E eu tenho visto esse crescimento em mim de ok, está tudo bem, está tudo certo. E a depressão, não indo concretamente a esse caso, mas porque mencionaste a questão da Sim, depressão sim, e sim. estamos a falar de não aceitação, e hoje em dia a depressão, enfim, é dito um flagelo do mundo moderno, justamente, mais uma vez faço a ponto com o que disseste inicialmente, estamos numa sociedade tão desconectada e individualista que essas emoções que são vistas como negativas e não há espaço para elas, são postas debaixo do tapete. Por alguma razão existe este aumento da depressão, porque a depressão é isso mesmo. É a não aceitação, não querer ver, o não dar espaço para sentir uma tristeza ou um medo ou algo que está aí presente. E, portanto, vamos reprimindo, desde muito cedo, coisas que vamos sentindo. Vamos pondo debaixo do tapete. É E de isso repente mesmo. fica assim um monte debaixo do tapete que já Tu não já nem dá consegues, Já não consegues. olhar para ti. Não, é porque de repente acionas um modo de funcionamento que é o único de que te resta. Que é, se eu não, voltando àquela imagem do fugir ou lutar, Sim. se eu já não consigo fugir ou lutar contra isto, se já esta resposta não está a dar, eu não consigo lutar contra isto, eu não consigo fugir, então eu vou acionar a terceira resposta possível. Eu vou desligar. E a depressão é um desligar. Freezing, não é? Sim, é um adormecimento, Sim. não é? Tu acionas esta possibilidade de desligar, desconectar. Mas a coisa não deixa de lá estar. Olha, Que é Bárbara, o que assim, muita medicação faz também. Exatamente, E exatamente. portanto a pessoa depois faz o desmame da medicação e volta tudo. Ai, olha, afinal estás a ver, eu não estou bem, tenho que voltar outra vez para ali, pumba, outra vez a medicação, que é muito útil. Sim, em determinados Atenção, momentos, sim. a medicação é muito útil em determinados momentos e naquele instante para conseguirmos agarrar a pessoa. Mas depois, com o tempo, o ideal é dar ferramentas para que a pessoa possa atender a si própria, nomeadamente Sim. através de muita compaixão e de muita aceitação. Compaixão é a palavra, sim. O fogo que te queima as mãos também te aquece, não é? A forma como nós pegamos no medicamento em si. Olha, Bárbara, eu ia dizer há pouco que eu estou mesmo assim fascinada com tudo aquilo que estamos aqui a falar. Acho que são temas muito profundos e que mereciam muito mais tempo. Sim, cada um E que se tivermos a dá oportunidade, iremos ter certamente de falar mais sobre eles e de aprofundar tantas adições como trauma, como as depressões, ansiedades. O fenómeno está a acontecer agora no mundo também, não é? Permites-me só acrescentar aqui uma coisa, Claro porque que falas sim. nisso, do trauma. Não só o livro do Gabor Mate foi traduzido para português, este último, O Mito do Normal, que se a pessoa decidir ler o livro e pegar no livro e se aceitar a recomendação, ler devagar, não ler tudo de uma vez, porque pode ser muito assoberbante. Sim.
Mas saber que o trabalho dele está traduzido numa abordagem, que é a escala que foi desenvolvida através do método dele, a escala do qual ele é cofundador, que é Compassion Inquiry, em português, inquérito compassivo, e essa Tu és escola... formadora também, não é? Sim, não só terapeuta, mas também formadora e trabalho com os círculos e também mentora para terapeutas. Então, na verdade, o que está a acontecer é que isso já foi traduzido para português uma parte. Então, significa que não só os círculos, como também a formação mais curta está disponível em português. Para quem está interessado em perceber o que é esta abordagem, começar a ter alguma informação sobre trauma e sobre as implicações que isso pode ter e notar e pôr isso em prática no seu dia-a-dia, estão disponíveis estas duas modalidades que são ótimas, porque os círculos é um programa de 10 semanas. É um programa terapêutico, ou seja, vamos trabalhar sobre nós próprios durante 10 semanas e começar a refletir e a tomar consciência de algumas coisas, e abre muita porta para depois fazer a formação mais curta. Essa formação não te permite ser terapeuta da abordagem dele, mas permite ter alguma noção dos conceitos e começar a aplicar teres outra visão sobre a coisa, não é? E isso já está em português. O que é ótimo em português do Brasil, porque como te disse inicialmente, a comunidade no Brasil é muito grande, em Portugal ainda é pequenina, mas gostava muito que isto pudesse proliferar e que as pessoas pudessem estar em contacto com o trabalho do Gabor, porque mind-blowing, é muito transformador mesmo. Qualquer área, não só para terapeutas, trabalhar noutra área totalmente diferente, altamente recomendado. Se for mãe, pai, educador, mais ainda, porque apanhamos a criança no seu estado mais puro e podemos começar a trabalhar a partir daí e evitar muitos impactos a longo prazo. Claro. Bárbara, onde é que as pessoas... Obrigada por ter. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Porque o teu website está cheio de informação também, não é? Sobre esses círculos e sobre os teus cursos. Sim. O teu website. Sim, sobre a terapia, sobre os cursos, as formações, há várias coisas a acontecer. Há o website, há o meu mail, há redes sociais. Depois passas-me, eu tenho isso tudo, eu ponho lá na descrição do episódio também. E não é necessariamente, e ressalvo, não tem necessariamente que o fazer comigo, ou seja, existem outros terapeutas, já temos desta abordagem Gabor Maté, há 4 em Portugal, portanto ótimo, já somos 4 terapeutas. No Brasil há mais, portanto em língua portuguesa já há mais pessoas que seguem esta abordagem, por isso... Não significa que tenha necessariamente que fazer. Contigo, sim, é muito importante haver essa empatia, não é? Claro. Só sentir que, sim, é com esta pessoa que eu quero ficar. Claro, isso é super importante, super. Pronto. Bárbara, obrigada. Gostei Obrigada, imenso, acho que foi uma conversa super rica. E como te disse, acho que isto merece muito mais aprofundamento, portanto vamos marcar um próximo também para falarmos. Acho que é mesmo... Acho que é informação que precisa de ser comunicada, efetivamente. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Foi um gosto estar aqui contigo. Obrigada, Mara.